Fluminense atento ao negócio fechado acima de R$ 1 bilhão. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da saída iminente do Cauã Elias, tá? Para ser vendido, e o Fluminense deve sim trazer um reforço para a posição. Além disso, o Mano Menezes falou após a partida de ontem, aquele jogo tenebroso contra o Boa Vista, que acabou ficando no empate na nossa volta ao Maracanã em 2025. Ele falou sobre Riquelme, falou sobre o lance do gol sofrido do Flusão e muito mais nesse vídeo aqui. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. O negócio tá fechado e o faturamento é em valor recorde. Estou falando dos acordos de transmissão fechados pela Liga Forte União para as próximas edições do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o futebol brasileiro se dividiu em dois grupos. Você tem a Libra de um lado, você tem a Liga Forte União do outro. O Fluminense está na Liga Forte União, que conseguiu, com um acordo que a gente comentou aqui nos últimos dias com a Rede Globo, atingir a marca de 1,7 bilhão de reais por ano para as equipes do bloco. Eles postaram uma nota oficial falando sobre o assunto, deixaram claro que existem mais receitas para fazer parte desse bolo, para entrar nesse valor de 1,7 bilhão. Vou ler aqui para vocês a nota oficial. Eles botaram assim, ó: no sentido de esclarecer dúvidas que surgiram, a Liga Forte União confirma oficialmente que o valor total de receita gerada pelos contratos de direitos de transmissão da Série A firmados é de 1,7 bilhão por ano, representando um crescimento de 55% em relação ao valor que os clubes da Liga Forte União receberam em 2024. A negociação dos direitos de transmissão da Série B, bem como dos direitos internacionais e de betting das séries A e B, ainda estão em andamento. O valor decorrente da venda dos direitos de TV da Série B e de outros contratos serão somados ao montante de 1,7 bilhão já negociado pela Série A, para que se calcule a divisão de acordo com os critérios da Liga Forte União. Assim que as negociações forem concluídas, serão divulgados os novos parceiros e os resultados desse processo. Vamos lá, galera. Então, assim, você tem já um valor de 1,7 bilhão que foi negociado somente pela Série A, mas você ainda tem que vender os direitos econômicos ali de transmissão, na verdade, né, da Série B, e aí você vai somar. Vamos supor que venda os direitos de televisão da Série B, por exemplo, tá? 200 milhões de reais. Então, o valor total vai sair de 1,7, vai virar 1,9. E aí tem todos os critérios da Liga Forte União, tem uma porcentagem específica destinada para os clubes da Série B, tem ali a divisão, né, com 40% de valor fixo, 30% de resultado esportivo, 30% por tamanho de torcida. Mas o que mais me chama a atenção aqui é quando eles falam no crescimento de 55% em relação aos valores que os clubes receberam em 2024, né? Isso aí para cada equipe é muito importante. Claro que 1,7 bilhão não é o que o Fluminense vai botar no bolso, mas não vai botar quase 2 milhões de reais no bolso. Isso aí é o valor total do bloco que o Fluminense faz parte, vai ser dividido por todo mundo que ali está, claro, atendendo aos critérios. Mas você tem um crescimento de 55% em relação ao valor recebido no ano passado, é algo realmente muito expressivo, é algo realmente muito positivo. Parece que a Liga Forte União conseguiu atingir seus objetivos quando ela foi criada, né, de fazer um futebol mais equilibrado e melhor para todo mundo que ali esteja envolvido. Quero trazer uma informação rapidinha para vocês referente à próxima partida do Fluminense na quarta-feira contra o Vasco da Gama lá em Brasília. A FERJ definiu quem será o árbitro responsável pelo jogo. Quem vai apitar é o Wagner do Nascimento Magalhães, nome bastante conhecido da torcida tricolor aqui da Federação do Estado do Rio de Janeiro. O histórico do Fluminense sob o seu comando é de 33 jogos, com 17 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, um aproveitamento ali de 59,6%, não é um aproveitamento ruim, mas tem algumas partidas pontuais ali que o Wagner do Nascimento Magalhães fez a gente se estressar bastante, né, quando comandou os jogos do Fluminense. A última partida foi nesse ano ainda, a única vitória, por sinal, do Fluminense na temporada, aquele jogo por 3-1, lá na Portuguesa, no estádio Luso Brasileiro. Nessa temporada, o Wagner do Nascimento Magalhães estava comandando essa partida. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Isso é bom ou ruim, Wagner do Nascimento Magalhães apitar o jogo do Flu? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. A partida de ontem do Fluminense foi algo que realmente me irritou muito, me tirou do sério. A gente conseguiu tomar gol do Marcos Paulo
em 2025 e o Flusão não conquistou a vitória no primeiro jogo do Maracanã nessa temporada. Partida em 1-1, Fluminense sai atrás do placar, empata no finalzinho com um gol do Samuel Xavier. E o Mano Menezes falou algumas coisas importantes sobre a partida. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que nos assiste aqui a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você está ligado aqui no canal. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, comenta. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Carlos Alberto, de São Luís, do Maranhão, para o Alexandre, de Curitiba, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o da Mata, lá de Petrópolis, para o Valdeir, de Jacobina, na Bahia, e para o Nelson, de Ceabra, na Bahia. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central, convite mais do que reforçado. Você mande um abraço, um salve, e cite o seu nome aqui em algum vídeo da Central, comenta aqui embaixo, bota o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Falaremos agora então da coletiva do Mano Menezes. Ele falou, né, fez uma análise ali do gol sofrido pelo Fluminense e ele comenta, né, de uma lesão que o Samuel Xavier sentiu ali no final do jogo. Vamos colocar na tela aqui a declaração do nosso treinador. Bem, aí estávamos atravessando o melhor momento nosso no jogo, quando tomamos o gol. Aí você toma o gol, aí tudo multiplica por 10, né? Em termos de dificuldade, de pressão externa. Você tem que arriscar mais, às vezes você tem que abrir a equipe como a gente fez, tirando um volante, deixando um só. Depois tivemos ainda a infelicidade de ter a lesão de Samuel Xavier e eu o coloquei para dentro para deixar Hércules aqui, porque a bola longa de velocidade o Samuel já não tinha mais condição de fazer. E por isso estava dentro da área naquele momento para fazer o gol de empate. Uma jogada muito bem executada que começou com o Riquelme aqui pela direita. Viu bem a infiltração do Fuentes pelo lado. Fizemos no tempo certo, a escolha foi boa. Tivemos calma e aí empatamos o jogo. Mas é pouco, a gente sabe disso, então por isso vem a cobrança, vem a vaia, vem a insatisfação. A gente como treinador que já está bem rodado, já passou por isso outras vezes, entende melhor, embora doa em todo mundo. Alguns jogadores lá dentro já sentem mais e a gente tem que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor, a fazer melhor. Achei que nos 2 jogos últimos a gente cometeu alguns erros bem primários, como a penalidade máxima do jogo passado, como o gol de hoje em termos de posicionamento, que para jogadores nossos, uma equipe nossa de alto nível, a gente não pode cometer. Mas ainda início de temporada faz com que essas coisas aconteçam. Cara, eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, essa situação do Samuel Xavier, né? Ele fala que inverteu o Samuel com o Hércules, porque o Samuel não tinha condições físicas de correr para marcar uma bola longa. Aí ele apareceu dentro da área, ali já como meia, né? E fez o gol de empate. Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos para saber qual é a situação dessa lesão que ele cita do Samuel Xavier, se foi um incômodo ali na partida, se é algo que vai tirá-lo, né, dos gramados por mais tempo. Isso é algo que a gente precisa aguardar para saber. Não tem nenhuma informação divulgada sobre isso nesse momento, a gente também não está sabendo de nada. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: Mano Menezes fala de erros, de desatenção que uma equipe de alto nível não pode cometer. Cara, tudo bem, é começo de temporada, esse tipo de coisa acontece no começo de temporada, mas é curioso, porque esse discurso eu já ouvi muito, né? Nesse começo de temporada a gente ouve isso de, porra, deu uma desatenção, deu um apagão, deu um mole. Ano passado, durante o ano inteiro, era isso, o time deu uma desatenção, deu um apagão, deu um mole. No começo de ano, principalmente, aí era o papo. Não, é começo da temporada. É o tempo inteiro, cara. Esse time do Fluminense é viciado em ter desatenção, é viciado em dar mole. E aí, meu amigo, o resultado não vem. A gente tem uma vitória em 7 jogos na temporada. Alguém acha isso normal? Ah, mas é Campeonato Carioca. De fato, se no Campeonato Carioca, com esse nível baixíssimo, o Fluminense não consegue ganhar de ninguém, a gente tem que ficar preocupado mesmo. Tem que ficar preocupado. Eu fico muito preocupado quando eu começo a projetar
Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, quando vai pegar times de níveis maiores. Se o Fluminense não consegue vencer o Boa Vista, não consegue vencer o Maricá, não consegue vencer o Madureira, não consegue vencer ninguém, é realmente preocupante. Tá? O cenário para a temporada de 2025 do Fluminense começa a ficar muito preocupante. Eu, de fato, estou muito preocupado. Por outro lado, a gente tem um grande destaque nesse começo de temporada, um jogador que chama muito a atenção da torcida tricolor, subiu muito bem, né, nessa primeiro mês de profissional dele, né, nem primeira temporada, primeiro mês de profissional. Estou falando do Riquelme Felipe. E o Cauã Tinoco fez uma pergunta ao Mano Menezes sobre o Riquelme, por que ele não é titular na equipe do Fluminense, e o Mano Menezes respondeu assim. Você sabe que Riquelme preferencialmente joga pelo flanco direito, vindo para dentro. Você sabe quem joga ali, né? Mas joga e se sente melhor pela direita, tá? Então, vamos aos poucos modificando a equipe, encontrando novas maneiras para encaixar e para ter o melhor para a equipe. A gente sempre quer isso, os treinadores sempre querem isso. E a gente sabe que Riquelme está produzindo já, né? Bem, está sendo mais decisivo quando entra. E hoje a gente colocou Isaac, porque Isaac faz a função, e colocamos Arias de novo no lugar dele. Porque Arias é o nosso principal jogador, um dos principais jogadores, é um jogador decisivo, é um jogador importante. Então, tirar o jogador decisivo, mais importante, do lugar onde ele rende mais, também é um cuidado que a gente toma. Primeiro tem que desenvolver a equipe melhor, para depois ter uma condição de aproveitamento de outros jogadores que estão chegando e que, com méritos, daqui a pouco vão conquistando espaço em termos de minutagem, como é o caso do Riquelme. Cara, vamos lá, nessa declaração do Mano, beleza, o Arias joga na mesma faixa de campo do Riquelme. Primeiro de tudo, é trabalho do treinador fazer com que os melhores jogadores atuem juntos e façam com que o time renda mais, né? Esse é trabalho do treinador, não tem nem que me alongar muito quanto a isso. Ele tem que se virar, falando português claro. Se a argumentação fosse, o Riquelme Felipe não está pronto fisicamente para aguentar 90 minutos, porque ele é um jogador de 17 anos. O Riquelme precisa de mais tempo para se adaptar, tal. Eu poderia ter uma boa vontade de tentar entender essas argumentações. Mas essa em específico, para mim, não cola. Primeiro, que, repito, é trabalho do treinador fazer os caras conseguirem jogar juntos, se encaixarem. O Arias já jogou pelo lado esquerdo em 2022, jogou muita bola, agora joga mais pelo lado direito. Enfim, o Riquelme também pode fazer uma outra função em campo. Claro, o ideal dele é jogando pela direita, mas isso o treinador tem que resolver. Isso é trabalho do treinador. Mas o que me chama a atenção nessa fala do Mano Menezes é o seguinte: no último jogo, jogou o Arias por dentro e o Canóbio na ponta. Então, se o Arias jogou por dentro, por que o Riquelme não jogou? Se a questão é somente eles atuarem no mesmo flanco do campo, no mesmo espaço do campo, por que quando o Arias jogou centralizado, jogou o Canóbio na ponta e não o Riquelme? É isso que não me desce. Para mim, o Riquelme não joga por uma questão física, porque ele é muito jovem, está subindo agora. Mas o Isaac joga. De fato, mas cada jogador é um jogador. Até pela função que o Riquelme faz em campo, eu acho que ele se desgasta mais do que o Isaac. E aí são casos e casos. Mas agora, o argumento ser esse, de que o Riquelme não é titular porque o Arias joga ali, não faz o menor sentido, porque o Arias jogou por dentro. Aliás, o Arias esteve fora. Depois que ele voltou, ele jogou por dentro. E mesmo assim o Riquelme não foi titular. Então é uma questão de opção do treinador e o motivo é outro, não é esse. O motivo não é esse e assim, os fatos agora vêm provando isso pra gente. O motivo que o Riquelme não é titular não é porque ele joga na mesma posição do Arias. Aí qual é? A gente pode ver aqui depois de debater. Acabei de soltar minha teoria aqui. Vocês podem ter outra também, o Mano Menezes pode falar outra coisa. Provavelmente é a versão oficial, mas esse argumento pra mim não cola não. O Fluminense está encaminhando a venda do Cauã Elias para o futebol ucraniano. A gente vai debater um pouquinho essa situação e vamos falar também da possibilidade do Fluminense ir ao mercado em busca de reforços. Só antes, lembrar você ligado aqui no canal de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você encontra o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica podendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Basta correr no comentário fixado desse vídeo. Lá tem um link, clica nele, vai abrir o canal da Central Fluminense no seu WhatsApp. Você aperta o botão seguir e a partir daí começa a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vou ficar te esperando por lá. Falaremos agora
do Cauã Elias. Ontem saiu a informação do Vitor Lessa de que o Fluminense está encaminhando a venda do jovem atacante para o Shakhtar da Ucrânia. Os valores envolvidos, né, são 17 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus por 90% do jovem. Na conversão atual, esse valor chegaria a 115 milhões de reais e o Fluminense ficaria com 10% do Cauã em caso de uma venda futura. Algumas coisas aqui a pontuar, tá? Pro padrão Fluminense, fique bem claro isso que eu vou falar. Pro padrão Fluminense, essa venda é boa. Essa venda é boa pro padrão Fluminense. A questão, meus amigos e minhas amigas, é que o padrão Fluminense é horroroso. Mas pro que a gente vê o Fluminense fazendo de venda, ele vai ser a segunda maior venda da história do Fluminense. Perde pro André. Depois, cara, quem saiu por 17, 16 milhões foi o Gerson lá em 2015. E foi, tipo assim, por muito tempo a grande venda da história do Fluminense. Que a gente viu depois o fiasco que foi. Então, assim, pro padrão Fluminense, é um valor bom. Até, sinceramente, me surpreende. Me surpreende. Eu imaginava uma venda do Cauã assim. Eu imaginava uma possível saída dele. Eu imaginava por um valor abaixo desse. Mas não é porque eu imaginava que eu vou achar certo e que eu vou aplaudir. Ainda assim, é uma venda muito ruim do Fluminense. São valores muito baixos. O presidente não fala bastante que o mercado está inflacionado? Parece que o mercado está inflacionado só quando é o Fluminense comprando. Porque na hora que o Fluminense vai vender, não está inflacionado. O Esquerdinha saiu por 600 mil euros. Agora o Cauã está saindo aí por 17 milhões de euros. Ah, mais 2 de bônus. Beleza. Eu geralmente evito contabilizar os bônus, porque bônus é bônus, né? Você não sabe se o cara vai alcançar ou não. Eu foco no valor fixo. 17 milhões de euros. Cara, o Cauã é um jogador de 18 anos. Fez uma temporada boa, sim, em 2024. Ele oscilou mesmo. Teve momentos que o Cauã Elias deu raiva, que ele irritou. Sim, perfeito. Mas ao mesmo tempo, ele com 18 anos, sua primeira temporada como profissional, ele foi importantíssimo para o Fluminense salvar do rebaixamento. Ele garantiu ali, pelo menos sozinho, uns 12 pontos para o Fluminense se salvar dessa degola. Então é um jogador que eu vejo uma margem de evolução muito grande para 2025. Eu vejo, de fato, muito potencial no Cauã. Ele sempre teve muito potencial na base. Eu vejo uma galera tratando o Cauã como, ah, não, o Cauã é pereba, o Cauã não é nada demais. Cara, você está falando do primeiro ano de profissional do moleque de 18 anos. Com esse contexto, ele tá até bem demais. Foi bem até demais em 2024. A título de comparação, o Pedro, que tá hoje metendo gol, pegou seleção brasileira com 18 anos, não sequer estava no profissional do Fluminense. Luiz Henrique sequer estava no profissional do Fluminense. O Matheus Martins, voltou agora para o Botafogo, no seu primeiro ano ali com 18 anos, não fez uma temporada nem perto do que o Cauã Elias fez. Entendeu? Então, assim, isso a gente pode seguir aqui vários outros exemplos aqui do Fluminense. João Pedro subiu, meteu aquele monte de gol, ali foi uma ascensão meteórica, mas logo depois parou. Talvez o João Pedro tenha feito uma temporada próxima do Cauã. Ali a gente bota na mesma balança. E só o Evanilson, com 20 anos, estava no sub-20 do Fluminense. Então, assim, essa magnitude do que o Cauã fez, a gente não pode ignorar, não. Eu acho essa venda assim baixa. E aí você vai vender um jogador para o mercado ucraniano, que é aquela coisa, cara, o futebol da Ucrânia, assim como o da Rússia, por conta do conflito que eles vivem, os caras, a visibilidade é ainda menor, tá? A visibilidade é quase zero que esses caras têm. Então, manteve 10% do passe do Cauã. Será mesmo que o Cauã vai ser vendido por muita grana daqui a alguns anos? Eu não tenho essa certeza. Quando foi o André pro Wolverhampton, eu falei, maravilha, manter uma porcentagem, porque o Wolverhampton tá lá jogando a Premier League, daqui a pouquinho o André é vendido. Mas no caso do Cauã aqui pro Shakhtar, eu não sei, cara, eu acho que o Fluminense poderia tentar esticar um pouco mais essa corda, o valor mais alto, né? A gente lembra que o Fluminense não tem 100% do jogador, no acordo de renovação feito no começo do ano passado, a gente cedeu uma porcentagem expressiva ali para os empresários e para o próprio atleta. Então, cara, não me agrada nem um pouco essa venda do Cauã, não, tá? E aí o Marcelo Neves trouxe pra gente uma informação importante sobre o elenco do Fluminense, né? Porque ele traz que caso a negociação de fato seja concretizada, o Cauã vá pro Shakhtar Donetsk, o Fluminense vai ao mercado buscar um centroavante. A gente estava nessa busca muito forte por um centroavante, mesmo tendo o Cauã no elenco. A gente tem Cauã Elias, Lelê, Germancano, e aí o John Kennedy foi emprestado, João Neto também foi emprestado agora. Se o Cauã Elias sair, e parece que de fato vai sair, o Fluminense vai ter somente Cano e Lelê. E aí a gente está falando de um jogador que ficou muito tempo parado no ano passado, que se machucou, que é o Lelê, que está voltando agora. Né? Tem que ainda se recuperar a confiança, recuperar 100% a forma física, o ritmo de jogo. E um Germancano que faz um 24 muito abaixo,
muito por conta de lesões também, e agora em 2025 precisa dar essa volta por cima. O Fluminense precisa muito ir ao mercado contratar um centroavante, um cara que garanta gols. O Mano Menezes fala isso direto em coletiva. A grande dificuldade do Fluminense é concretizar as chances que tem, de fato. E para isso ele precisa de um camisa 9 goleador, que saiba o caminho das redes. Aí eu vejo muita gente comentando aí sobre, né, a possibilidade do Fluminense investir esse dinheiro do Cauã Elias na contratação do Rony, voltar a carga pelo Rony. Gente, vamos lá, algumas coisas aqui. Já falei algumas vezes. Eu gosto do futebol do Rony. Eu acho o Rony bom jogador, eu acho que o Rony seria bom reforço para o Fluminense. Mas jamais pelos valores que estavam sendo cogitados. O Fluminense pagar 48 milhões de reais para comprar o Rony e pagar 1 milhão de salário para o Rony, para mim isso não existe. Eu gosto do Rony, acho bom jogador, mas ele não vale mesmo esse valor. E aí, tirando a questão do valor de lado, o Rony não é o centroavante que o Fluminense precisa. O Rony é um jogador que pode formar uma dupla de ataque muito boa com o Cano, com o próprio Lelê, poderia formar com o Cauã, se o Cauã ficasse. O Rony pode jogar aberto pela ponta, como ele se destacou lá no Atlético Paranaense, mas como camisa 9, ele até jogou no Palmeiras muito tempo, joga até hoje com o Abel Ferreira, mas ele não é o camisa 9 que a gente precisa de um outro perfil de centroavante. Você já tem o Cano com um perfil X, um Lelê com um perfil Y, que é até mais parecido com o Cano. Você precisa de um centroavante que vai te garantir uma bola aérea, um cabeceio, um pivô. A gente vê o Fluminense, ontem aconteceu isso de novo. O Fluminense, quando tá no desespero ali, precisando empatar ou vencer um jogo, o que acontece? É chuveiro na área, mas você vai chuveirar na área pro Rony com 1,66 de altura, pro Cano com 1,75? Não vai, entendeu? Não vai funcionar. Então o Fluminense, indo ao mercado, tem que trazer um 9 goleador, daquele que você fala, pô, esse maluco aqui fede a bola na rede. A bola vai bater na cara dele e vai entrar, como o Cano já foi, né? Hoje em dia o Cano não tá sendo, mas como o Cano já foi. E que te garanta uma bola aérea, te garanta um pivô. O Rony não é esse cara, gente. Não é esse cara. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, ver o que o Fluminense de fato vai fazer. Deve concretizar essa venda do Cauã, né? E aí a gente vê quem que o Fluminense de fato vai ao mercado para trazer para a camisa 9. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Deixa um comentário aqui embaixo o que você achou dessa venda encaminhada do Cauã Elias. É bom negócio? Mau negócio? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.